Abramos nossas Bíblias, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e leamos a partir do verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não utilizassem, porque a aparência deste mundo passa. Aqui no momento destaquemos duas frases. A primeira, início do verso 29, o tempo se abrevia. E o final do verso 31, porque a aparência deste mundo passa. Vamos ao livro de Hebreus, capítulo 12. Leamos apenas o verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, ou de modo a agradá-lo, com reverência e santo temor. Aqui vamos chamar a atenção para essa expressão: recebendo nós um reino inabalável. Literalmente esse termo seria estando em processo de receber um reino. Estando em processo de receber um reino. Finalmente, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler os versos 10 a 12, também com bastante cuidado. Se referindo à volta, segunda vinda do nosso Senhor Jesus, diz: quando vier, para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, que se refere ao dia da vinda gloriosa e visível do Senhor. Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos, idôneos, dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Querido Pai Celestial, confiamos nas tuas benditas mãos, tua palavra livre. Suplicamos a provisão habilitadora do teu bendito Espírito Santo, sem o qual nada podemos fazer. Por isso te suplicamos tua presença viva entre nós nessa noite. Que esse não seja nenhum lugar qualquer, nenhuma reunião qualquer. Que o Senhor nos cubra com teu nome vitorioso e promova entre nós um verdadeiro tabernáculo de reunião, onde o Senhor e o seu povo possam ter comunhão. Fala aos nossos corações, usa a tua palavra em nós. Somos dependentes, desesperadamente necessitados de receber a tua palavra nos nossos corações. Alimenta-nos, Senhor, e realiza tua obra em nós e entre nós nessa noite. Esperamos em ti, confiamos nossas vidas a ti. No nome precioso do Senhor Jesus,
oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, antes de comentarmos um pouco mais sobre os 3 textos que lemos, eu gostaria de desde já, colocar qual é o encargo para esses 3 tempos que teremos de comunhão na palavra. Primeiro, parece muito claro para nós que nós estamos vivendo dias de muita urgência espiritual. Não basta que nós tenhamos chavões em nossos lábios, como últimos dias, último tempo, última hora, mas uma percepção vívida nos nossos corações de que nós realmente estamos vivendo nesses dias. Parece que no calendário de Deus há 3 marcadores principais: mundo, igreja e Israel. E deixando mesmo Israel de lado, já que aí há muitos indicadores também, quando olhamos um pouco a história atual, mas olhando os 2 outros indicadores, mundo e igreja. Então, realmente, nossos corações se convencem que nós estamos mesmo vivendo aqueles dias que antecedem a vinda gloriosa do nosso Senhor. Irmãos, nenhum de nós pode, na verdade, imaginar adequadamente o que isso será. Um abrir e piscar de olhos, o mortal absorvido pela vida, o corruptível revestido de incorruptibilidade. Tragada foi a morte pela vitória. Recebermos um reino inabalável, como lemos em Hebreus 12. Porque, segundo lá o texto original, que já comentei, nós estamos em processo de receber um reino inabalável. Ora, meus irmãos, se isso realmente tem sido claro, tem tido o devido peso espiritual na nossa relação com o Senhor, qual será o estilo de vida que deveríamos viver? Por isso, nós lemos 1 Coríntios capítulo 7. A mesma ênfase. O tempo se abrevia. Então, o que resta? Nós não vamos comentar esse texto agora, na introdução, porque no momento oportuno, seja hoje, amanhã, um desses 2 dias, voltaremos a esse texto. E estudaremos com mais detalhes o que Paulo quis dizer exatamente, quando ele usa palavras tão solenes e de tanto peso, abordando até mesmo um relacionamento tão santo aos olhos do Senhor, que é a vida conjugal. E dizendo que os casados aprendam, tenham essa realidade em si, de viver como se não fossem. Parece muito claro no contexto, nós vamos examinar depois, com mais cuidado, que ele está falando de um único alvo, um único foco. E que então esse tema família, e mais especificamente o relacionamento conjugal, na verdade é um anexo, é um meio através do qual, e um meio o qual, o Senhor usará e usa em nossas vidas, para então completar, consumar esse seu, nas palavras também de Paulo, supremo propósito. Mas não são alvo, não são foco, não é a nossa vocação. Nós não fomos chamados para ser casados, compreendem o que estamos dizendo? Nós fomos chamados para que as glórias de Cristo sejam vistas em nós, para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Tanto é que se formos olhar o casamento santo e sublime como é, nunca percamos isso de vista, amados irmãos, muito mais em dias tão difíceis que vivemos. Mas se formos considerar o que significa casamento, do ponto de vista do eterno propósito de Deus, o que temos que dizer é que são relações provisórias. Provisórias. Porque diante dele, quando estivermos diante dele, essa realidade não será necessária. Casamento, relações exclusivas entre homem e mulher, não é? O casamento bíblico, nada disso será necessário. Por quê? Porque nós seremos todos introduzidos na realidade única, espiritual, do que é o casamento. A ceia das bodas do Cordeiro. Então, que necessidade teríamos de casamentos na nossa chamada eternidade futura diante do Senhor, não é? Então você vê que Paulo usa essa mesma linguagem em 1 Coríntios 7. O que resta, então ele diz, advirto vocês que são casados, e adverte outras esferas, os que se alegram, os que choram, os que compram, os que usam do mundo. Veja que ele faz aí 5 advertências para 5 esferas. E começa com essa questão, a mais sublime, o casamento. Sejam como se não fossem.
Então ele está dizendo, tome cuidado. Seu casamento, sua família, por mais sublime que isso seja aos olhos de Deus, não é o alvo do sublime chamamento de Deus. Então, voltaremos a isso depois. O texto de Hebreus já falamos um pouquinho, e o texto de Tessalonicenses, vamos comentar um pouco agora, na verdade, uma nota só. Então, abra por favor aí, acompanhe comigo. 2 vezes nessa pequena passagem, está aí no verso 10, e está aí no verso 12. O termo, localize aí por favor, glorificado, se você está usando a versão revista atualizada. Quando vier para ser glorificado. E no verso 12, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. O sentido mais específico dessa palavra, e ele é importante pelo seguinte, só aparece essa menção aqui, no texto original, as 2 vezes que estamos lendo. Então você não vai encontrar em nenhum lugar mais do Novo Testamento essa palavra, apenas aqui. 2 vezes num mesmo contexto imediato. E o significado lindo dessa palavra é adornar com glória. Então vamos ler com essa tradução em mente. Então o texto está dizendo assim, que quando o nosso Senhor Jesus vier, olhe de novo o verso 10, ele será adornado com glória nos seus santos. E aí de novo parece que isso faz eco para o texto de Apocalipse 19, que já citamos. Bem-aventurados os que são chamados para as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. E mais ao final, isso é Apocalipse 19, 6, versos seguintes, vai dizer, pois lhe foi dado vestir-se. Veja bem de onde procede essas vestes que estarão na esposa, nós, a noiva corporativa de Cristo. Diz, lhe foi dado vestir-se, ou seja, não é exatamente dela, nem foi provido por ela mesma, não é? Mas pela obra de Deus nela, que passa pela resposta dela sempre, uma interação, não é? Uma sinergia, não é algo que você cruza o braço e diz, eu estou aguardando que o Senhor um dia me revista de glória, não é? Nós sabemos que assim não é a santificação segundo o ensino bíblico, não é? É um processo interativo do Senhor conosco. Hoje, se ouvirdes sua voz, isso é o que ele sempre faz, falar conosco. E qual é a nossa responsabilidade? Não endureçais os vossos corações. Não é? Então o texto de Apocalipse diz que essa noiva será adornada com glória, porque essas vestes que ela veste foram-lhe dadas. Foi-lhe dado vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente e puro. E ele explica, ora, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Né? Então aqui, quando ele vier, ele será, nosso Senhor Jesus, ele será adornado com glória nos seus santos. Então ele está dizendo que essa glória que ele tem, ele é o resplendor da glória. Então essa glória que ele tem, explicitamente, será vista nos seus santos. Mais uma vez, verso 12. O mesmo termo, como já falamos, e apenas essas 2 vezes ele ocorre. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja, de novo, adornado com glória em vós. Então, na verdade, nós temos 2 coisas juntas, não é? Que não podem ser separadas. Primeiro, a igreja revelando esse adorno de glória que é o próprio Senhor nela, nesse tempo da sua vinda plenamente. E então, no verso 12, tudo isso para que o nome do nosso Senhor Jesus seja, de novo então, adornado com glória, em vós e vós nele. Agora, entre os 2 adornos com glória, versos 10 e 12, nós temos o verso 11. E o que diz o verso 11? O que é necessário para que sejamos adornados com glória, nós, igreja, e para que o nome do nosso Senhor Jesus seja adornado com glória? Vamos lá. Uma oração, uma carga espiritual de Paulo. Não cessamos por isso, por causa desse adorno com glória. A igreja nele, ele na igreja, o nome dele adornado, a igreja adornada, não é?
Por isso, porque esse é o propósito eterno de Deus. Não cessamos de orar por vós. Aqui está Paulo lutando em oração. Como ele expressa aos Colossenses: quero que saibais quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Né? Então Paulo era um homem que lutava em oração. Não cesso de orar por vós, para que o nosso Deus, olhe, irmão, olhe com atenção, vos torne dignos. E vai examinar essa palavra, vai estudá-la. E você vai ver que a ideia é idôneo, ou compatível, ou harmônico. Aquilo que ele é, nós somos. Aquilo que ele é nosso. Aquilo que ele tem em si, temos em nós. Essa compatibilidade, poderíamos trocar por essa palavra. Então Paulo diz: eu oro e luto em oração por vós, para que o nosso Deus vos torne compatíveis, idôneos, dignos da sua vocação. Então, é claro, olha o português com cuidado, esse sua não é minha e sua não, é sua dele, porque o sujeito aqui é o nosso Deus. Então, ele vos torne digno da sua vocação, ele que nos vocacionou. Então, que ele nos torne dignos, compatíveis com a sua vocação. Para quê? Para que o nome do Senhor Jesus seja adornado com glória, para que a igreja seja adornada com glória. E cumpra. Como que ele vai nos tornar dignos da sua vocação? Cumprindo, com poder, todo propósito de bondade e obra de fé em nossas vidas. Você está vendo a interação aí? Não só propósito de bondade, mas obra de fé. Quer dizer, os nossos corações compreendendo a sua vocação. Ele orou assim também aos Efésios. Lembra-se? 2 orações escritas de Paulo aos Efésios, e as duas nos capítulos 1 e 3 de Efésios. E logo na primeira ele repete essa ideia aqui. Ele diz assim: iluminados sejam os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança da sua vocação, do seu chamamento dele em direção a nós, né? Então os irmãos estão vendo pelo que Paulo luta em oração? Por esse adorno com glória. Então já falamos um pouquinho sobre esses 3 textos, faltando voltar mais adiante no primeiro, com mais detalhes, para examinarmos os 5 elementos que já citamos em 1 Coríntios 7. Agora, qual será a carga para esses dias? Então preste bem atenção, para que você já possa reunir isso e já levar aos pés do Senhor, orar sobre isso. Nós queremos, amados irmãos, essa é a nossa súplica, até chegarmos aqui, iniciarmos esse período e nos preparando para ele, e continuará sendo até o domingo à noite, esperando na graça do Senhor. É que nós não tenhamos um tempo de estudo bíblico. Não é a nossa intenção. Nós queremos ter um tempo aos pés do Senhor. Queremos ter um tempo onde o Senhor encontra entre nós um tabernáculo de reunião. Onde Ele possa dizer: eu sou o seu Deus, eles são o meu povo. E Ele não encontre barreiras para falar aos nossos corações. Do contrário, nós teremos tempo perdido. Não adianta escarafunchar a palavra para cá e para lá, não adianta ir em hebraico e grego, nós apenas incharemos um pouco mais as nossas mentes. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda um tempo assim, de realidade espiritual. Queria lembrar uma coisa, irmãos, que eu tenho dito em vários lugares, também já disse aqui no Londrina aos irmãos. 5 minutos de uma genuína visitação do Senhor no nosso reunir, faz mais no nosso coração e entre nós do que 10 anos de estudo bíblico. O estudo bíblico é indispensável, irmão. Nunca despreze isso. Temos que ser homens e mulheres da palavra. Mas temos que ter tanto cuidado. Porque nós tendemos a nos confortar de tantas formas com o simples conhecimento bíblico. O saber ensoberbece, diz Paulo. E mesmo o saber bíblico, não tenha dúvida disso, ele pode inchar nossas mentes, mas não dobrar nossos joelhos. Não resgatar nossa devoção. E o que será que o Senhor busca em nós? Nos dar mais ensinamento bíblico ou resgatar nossa devoção? O ensinamento bíblico é necessário, mais que isso, é essencial. Mas para quê? Para que nossos corações sejam resgatados e renovados na devoção ao nosso Senhor. E isso também que eu vou dizer aqui
agora, já disse outras vezes, me parece, amados irmãos, tantos anos já andando com o Senhor, que a única coisa, e é única mesmo, que nos manterá de pé na vinda do nosso Senhor Jesus é a devoção. Nada poderá resistir ao fogo, senão a devoção. Nossos corações devotados àquele que nos ama. Então, essa é a nossa oração para esses dias. Então, o que faremos? Nosso tema será a recuperação da glória de Deus. Foi anunciado aí previamente para os irmãos, antes desse encontro, um tema para esse encontro, e foi usadas aquelas palavras de Coríntios 7, o tempo se abrevia. E colocado assim na frente, discernindo os maiores conflitos dos dias finais. Essa é a nossa carga. Discernindo os maiores conflitos dos dias finais. Agora, como nós vamos abordar os maiores conflitos dos dias finais? Espero que isso não te decepcione. Porque na minha maneira de compreender a palavra de Deus, o propósito de Deus e os dias em que vivemos, os maiores conflitos dos dias finais estão envolvidos com o retorno da glória de Deus ao seu povo. Então veja o que vamos fazer com a ajuda do Senhor e confiando exclusivamente na sua habilitação. Nós vamos fazer uma viagem panorâmica por 6 livros. Nós vamos de 1 Samuel a 2 Crônicas. 2 de Samuel, 2 de Reis, 2 de Crônicas. Sabe o que acontece nesses livros? No início de Samuel, e agora mesmo vamos aos textos, a glória de Deus é perdida. Já vamos ler alguns versos. Se você conhece bem esses livros, você já sabe do que eu estou falando. Primeiros 4 capítulos do livro de Samuel. A glória de Deus é perdida. Agora, capítulos 5 e 7 em especial. Na verdade, você vai ver por todo o livro de Crônicas. Dando o salto aqui agora de 1 Samuel para 2 Crônicas. Então estamos em 6 livros, não é? Já que Reis e Crônicas se interpolam, digamos assim. Podemos dizer que Reis é mais histórico. 1 Reis, 2 Reis, históricos. 1 Crônicas, 2 Crônicas. A interpretação espiritual dos reinos e dos reis. Compreende? Então parece que eles estão só repetindo. Não precisamos de crônica, nós já temos reis. Ou não precisamos de reis, nós já temos crônicas. Mas se você conhece bem os 2 livros, você vai ver que a interpretação espiritual dos reis está em crônicas. Por isso nós precisamos do livro das crônicas. Então, quando chegamos ao livro de segundo livro das crônicas, nós vamos destacar apenas ali capítulo 5, 7, você vai ver o lado oposto. Você vai ver que a glória de Deus está retornando ao seu povo. Agora preste atenção. 1 Samuel, 4 capítulos, foi-se a glória de Israel. E Cabode, o nome do neto de Eli. Você lembra dele? No livro de Crônicas, Salomão edifica o templo. E 2 vezes, capítulo 5 e capítulo 7, já vamos abordar agora mesmo. Quando os sacerdotes estão adorando e louvando o Senhor, porque a arca foi trazida para o templo, então nem os sacerdotes conseguem entrar no templo, porque a glória de Deus enche o templo. E a segunda ocasião, capítulo 7, primeiros versículos de 2 Crônicas, Salomão vai orar, agradecendo a benignidade de Deus em conceder a ele, filho de Davi, que edificasse aquela casa para Deus. E a mesma coisa, e Salomão orava, oferecia holocaustos e a glória de Deus encheu o templo. Foi-se a glória e a glória de Deus encheu o templo. Agora, o que há entre um extremo e outro? Estude esses 6 livros e, inevitavelmente, você chegará a essa conclusão, porque ela é inevitável. 4 personagens determinaram o retorno da glória de Deus: Ana, Samuel, Davi e Salomão. Então, nesses 6 livros, vá recolhendo isso para nossas meditações. Nesses 6 livros, nós temos 4 personagens: Ana, Samuel, Davi e Salomão. Em cada um deles, nós vemos vários princípios espirituais. Nós vamos selecionar os mais importantes.
Agora, quando estivermos jornadeando um pouco, é claro que não vamos ter tempo em 3 sessões de fazer isso a fundo. Não é? Mas nós confiamos que tudo que o Senhor quiser nos dar nesse final de semana, Ele nos dará. Então, enquanto nós jornadearmos por esses 4 personagens, nós vamos ver vários princípios espirituais, 1 e 2. Nós vamos ver vários tratos espirituais de Deus com seu povo, para que a glória perdida possa ser recuperada. Compreendeu? Então, irmão, se você já está traçando esse quadro na sua mente, algo vai ficando muito claro. Coloquemos em termos de pergunta. Se a glória de Deus no meio do seu povo é perdida, ela pode ser recuperada? Como nós respondemos então essa pergunta, de acordo com esses 6 livros, pela graça do Senhor? Sim. Tá, isso é uma resposta maravilhosa. Mas aí temos uma segunda pergunta. Qual é o caminho para que a glória de Deus possa ser recuperada? Então, amados irmãos, queridos irmãos, se nós somos apenas um grupo de reunião, um grupo de comunhão, nós não estaremos muito interessados nisso. Mas o Senhor tem deixado claro para nós o que significa o testemunho do nosso Senhor nessa terra. Então nós estaremos muito interessados nisso. Qual é o caminho para que a glória perdida seja uma glória recuperada? Então já vamos guardar essas coisas no nosso coração. Vamos ler os textos então, os primeiros de Samuel, os últimos de Crônicas, para já irmos traçando esse quadro nessa primeira reunião como uma introdução para nós. E hoje nós devemos ver algo já sobre Ana. O primeiro livro então de Samuel, capítulo 4, versos 19 a 22. 1 Samuel 4, verso 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, que é filho de Eli, não é isso? Aqueles 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes corruptos. E a nora, então, de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Ouvindo estas novas, quais são as novas? Capítulo 4, olha lá como ele começa. Os filisteus vencem os israelitas. Samuel já está sendo usado pelo Senhor aqui como profeta do Senhor. Os filisteus saem os israelitas saem à batalha com os filisteus, são derrotados, 4.000 homens são mortos e a arca, a glória, a arca de Deus é tomada. Então, quando essa notícia é dada a Eli, os irmãos sabem o que acontece. Eli cai da cadeira no qual estava sentado para trás, quebra o pescoço e morre. Esse sacerdote complacente, indiferente, com aquelas coisas execráveis que os seus filhos faziam nesse serviço, entre aspas, a Deus, né? Então, quando essa nora de Eli, voltando aí ao verso 19, quando ela recebe essa notícia que a arca de Deus fora tomada, verso 19, e de que o seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. Isso aqui não é depressão pós-parto não, viu, irmãos? Isso aqui é algo ligado a uma realidade muito maior. E está aí no verso 21. Mas chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse, por quê? Veja, qual é o motivo aí então? A arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e do seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então, assim abre o livro de Samuel. Agora vamos a 2 Crônicas, para termos a perspectiva final agora. 2 Crônicas, capítulo 5. Vamos a alguns versos aqui. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 7.
Olha o que está acontecendo aí. O templo está edificado. Entre Samuel e Salomão, talvez seja já importante você saber, nós vamos ver o que Pedro quis dizer na sua segunda epístola, capítulo 3, quando ele diz assim: Deus é longânimo para convosco. Não retarda o Senhor a sua promessa, embora alguns a julguem demorada. O seu desejo é que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa maravilhosa longanimidade de Deus. Entre Samuel e Salomão, nós temos 140 anos. Ou seja, entre a glória perdida e a glória recuperada, o nosso Deus aguardou 140 anos. Então, o que está acontecendo aqui? O templo está edificado, Salomão, e então, verso 7, segundo Crônicas 5:7. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor, aí está ela, no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Vamos ao verso 13. E quando, aí descreve então o que foi acontecendo, a partir daí, dessa introdução da arca no Santíssimo, né? E o verso 13 diz: quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar ao Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Está vendo? Esse versículo tem mais sentido ainda quando nós pensamos que desde a glória perdida até a glória recuperada foram 140 anos de expectativa. Expectativa no coração de Deus, porque Ele tem seu testemunho na terra. Mas então, durante todo esse período, o seu testemunho foi perdido. Então Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Vamos para o capítulo 7. Apenas os versos de 1 a 3. Segundo Crônicas 7. Tendo Salomão acabado de orar, essa oração linda, descrita aí no capítulo 6, de agradecimento, de consagração desse templo. Então, quando ele acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor, está vendo a ênfase aí? Sempre. A glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram. Queridos irmãos, quando a glória de Deus é recuperada entre o seu povo, não há outra atitude. Se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e veja, adoraram e louvaram o Senhor. Você sabe que a adoração corporativa é um dos grandes aspectos da restauração da casa de Deus. Como o Espírito Santo tem buscado nos ajudar, nos ensinar, limpar nossos corações, ajustar, alinhar nossas vidas, para que todas as vezes que o povo de Deus se coloque junto, seja em esferas maiores ou em esferas menores, em casa, em reuniões de casa, que seja, mas quando o povo de Deus se coloque junto, eles experimentem algo do que o Senhor sempre desejou no seu coração. Paulo toma um verso de Levítico e aplica em 2 Coríntios. Ele traz para dentro da nova aliança aquela promessa do Senhor que diz assim: eu habitarei e eu andarei entre eles. Serei seu Deus, eles serão meu povo. Por isso, separai-vos, purificai-vos, não toqueis coisas imundas, e eu vos receberei. Serei para vós, vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo extrai isso de Levítico, quando essa habitação de Deus era tão parcial, tão limitada, e traz isso para dentro da igreja, como que dizendo: irmãos, coríntios, santifiquem-se, purifiquem-se. É isso que o Senhor deseja realizar no meio de vocês, nada menos do que isso.
habitar e passear e andar. Então, em figura e sombra, claro, nós estamos vendo isso aqui em 2 Crônicas. Então se encurvaram, se prostraram, rosto em terra, adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então agora já vamos registrar alguns princípios espirituais que vamos compartilhar nos 4 personagens. Então 6 livros e 4 personagens centrais. Em Ana, o que vamos ver? O Senhor permitir ainda hoje. Irmãos, em Ana nós temos 2 princípios espirituais essenciais, maravilhosos. O primeiro, o princípio do encargo espiritual. Nada na casa de Deus pode ser realizado sem encargo espiritual. Vamos colocar de forma positiva isso? A mesma coisa? Tudo na casa de Deus tem que ser realizado como fruto de carga espiritual. Irmãos, quando a Assembleia do Senhor foi estabelecida no Pentecostes, tinha que ter carga espiritual para servir mesas. Atos 6, os 7 diáconos que foram escolhidos diante daquela necessidade que se apresentou, você se lembra, não é? De assistência. Será que hoje nós pensamos nisso? Será que hoje para exercer diaconia esse requisito é necessário? Ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria? Irmãos, nós achamos que isso é importante. Não, ele tem só que olhar se as cadeiras estão bem arrumadas, o salão está limpinho, né? Se as pessoas estão bem acomodadas, se estão recebendo cesta básica, os irmãos que têm necessidade. E pronto, isso é diaconia. Né? Mas quando a igreja foi estabelecida, os diáconos eram cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Lembra que entre eles estão Filipe, que evangelizou Samaria, e está Estevão, que pregou aquela mensagem que colocou Saulo de Tarso de joelhos, podemos dizer. 2 diáconos, Estevão e Filipe. Não é? Você vê, irmão, quanto nós temos estado distantes dessas coisas. Então será que a glória de Deus está presente entre nós, ou será que a glória de Deus tem sido perdida entre nós? Penso sim que ela tem sido perdida. E que nós carecemos de compreender, como já falamos, o caminho para recuperarmos a glória de Deus. Então aí está primeiro, Ana. Em Ana nós vemos então 2 princípios. O primeiro, o princípio do encargo espiritual. Eu me lembro, há um bom tempo atrás, nós tocamos em alguns aspectos desse assunto de Ana aqui com os irmãos, mas foi muito breve. Hoje nós teremos mais tempo para isso. Nós vamos gastar essa primeira reunião apenas com Ana. Amanhã seguimos com Samuel e os outros, conforme o Senhor nos guiar. Então o primeiro princípio, já vamos explicá-lo daqui a pouco. O princípio da carga espiritual, ou do encargo espiritual. Segundo princípio na vida de Ana, vamos colocá-los juntos, e depois vamos ver por quê. O princípio da oração e ação, ou mordomia. Oração e mordomia. Ana aprendeu a orar, e Ana aprendeu a ser mordoma. Do que ela entendeu ser a carga de Deus. Ela exercia mordomia nesse assunto do encargo de Deus, ou da necessidade de Deus. Então, repetindo, 2 princípios essenciais, indispensáveis para nós se queremos recuperar a glória de Deus. Número 1, o princípio da carga, ou do encargo espiritual. Segundo, o princípio da oração e mordomia. Vamos para o primeiro. O que é o princípio da carga espiritual, do encargo espiritual? Então voltemos lá para os primeiros capítulos do livro de Samuel, onde está a história de Ana. E nós vamos passar por alguma coisa juntos, então. Lembre-se, irmãos, o que nos interessa aqui são os princípios espirituais, já falamos, então guarde isso aí. Além deles, o que nos interessa aqui, estudando esses 4 personagens, são os tratos de Deus com seu povo para que a glória dele seja recuperada. Irmão, isso vale para todos os níveis. Nós queremos que a glória de Deus seja recuperada em nós. E agora nós, estou me referindo ao indivíduo. Será que a glória de Deus em mim, em você, tem sido maculada? Tem sido nublada? Tem algo em nós que entristece, ofende o Espírito Santo? Nós estamos respondendo indevidamente aos posicionamentos que o Senhor tem requerido de nós? Posicionamento com relação ao mundo, com relação particularmente ao mundo e seus apelos, posicionamentos com relação à casa de Deus, posicionamentos com relação ao serviço
ao Senhor, os interesses do Senhor, se nós não temos respondido adequadamente, nós temos aquele senso, por causa da habitação do Espírito Santo em nós, de frustração. Como que estamos vivendo quase que para o nada. Vida sem propósito, sem razão, sem significado, sem realização. Porque nós não somos pessoas comuns, amados irmãos. E que maravilha isso! Filhos e filhas do Todo-Poderoso, habitados pelo Espírito Santo. Será que nós achamos que ele poderia se acomodar conosco enquanto fazemos alianças mundanas, posicionamentos inadequados, ocupando-nos com tantos interesses que não são aqueles do Senhor? Será que ele poderia se acomodar? Irmão, nós podemos tentar nos acomodar. Ele nunca se acomoda. Tiago 4. O Espírito Santo anseia por vós. O Espírito que ele fez habitar em vós. E no texto diz, anseia por vós com ciúmes. Então é certo que todos nós temos sentido esse gemer do Espírito Santo no nosso coração. Reveja esse caminho, reveja essa aliança, alinhe-se, ajuste-se, volta-te, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Isso é um clamor do Espírito Santo, irmão. Pela bondade de Deus, ele não será abafado. Até que o nosso Senhor Jesus venha, esse Espírito gemerá no nosso coração. Porque ele foi enviado para cumprir um propósito. Adornar com glória a noiva para o Cordeiro. E ele não descansará até que isso seja finalmente realizado. Então, antes de entrarmos em Ana, eu preciso te dizer ainda mais umas coisas. Então vamos lá. Duas ou três observações ainda preliminares. Não podemos passar por cima disso. Número 1. Deus sempre trabalha sobre ou com base em princípios. Nós não podemos trazer Deus aos nossos caminhos. Irmão, essa é uma lição dura de aprender. Porque nós achamos que porque somos cristãos, porque somos do Senhor, pertencemos a Ele, sua propriedade, então nós podemos viver como filhos dele, como santos, chamando o Senhor para vir abrir portas, aplanar caminhos, abençoar nossos caminhos, projetos, interesses, planos, compreende? E alguns de nós somos muito obstinados. E nós estabelecemos metas e rotas, caminhos e planos. E de alguma maneira queremos que o Senhor fique atrelado a eles. Mas aí, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, nós descobrimos que Ele não vai conosco. Ele nos deixa ir sozinhos. E esse ir sozinhos é tão terrível. Mas, por outro lado, é tão generoso. É como se o Senhor, para usar uma figura, amarrasse nosso pé na mesa da comunhão, da nossa relação com Ele. Mas esse pé amarrado na mesa tem alguns metros de corda. Então, irmãos, para alguns de nós, o Senhor permite, por causa da nossa obstinação, já que Ele não se alegra nisso, nenhum pai se alegraria nisso, muito menos o Pai das luzes, o Pai perfeito. Ele não se alegra em ver-nos afastando-nos da mesa e esticando a corda 10 metros, 20 metros, 50 metros, 100 metros. Não é? Mas sabe o que ocorre, amados irmãos? É que vai chegar um momento em que a corda vai travar. E o pai vai começar a puxar a corda de volta. Volta, volta. Se o sal se tornar insípido, para nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta. Volta. Tem sido um clamor tão atual do Espírito Santo, queridos irmãos. Então, Deus trabalha com base em princípios. E só somos realizados e abençoados quando permanecemos e servimos baseados nesses princípios. Permanecemos e servimos baseados nesses princípios. Deus não negocia seus princípios. Como começa o Salmo 128, verso 1? Bem-aventurado o homem ou aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Porque Ele não abençoa ninguém que não ande nos seus caminhos. Porque Ele tem compromisso com os seus caminhos. E seus caminhos é só um outro termo para seus princípios. Davi, Salmo 139, quando ele conclui aquele lindo salmo, ele tem uma oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, meu. E guia-me pelo caminho eterno. O que é caminho eterno? Os princípios de Deus. O jornadear de Deus. Então os irmãos estão vendo por que nós temos interesse em princípios espirituais? Porque eles não têm exceção. Eles são axiomas espirituais, né? É assim que Deus age, é assim que Deus é aqui que Ele abençoa, aqui está a nossa realização. E nós não vamos atrelá-lo a nada, porque Ele não se permite atrelar a nada. Ele não é um Deus de coleira, Ele não é um Deus que pode ser domesticado e nem usado por nós. Graças ao Senhor por isso. Então, primeira observação preliminar aí. Deus trabalha com base em princípios. E a glória de Deus só pode ser vista quando permanecemos nesses princípios e servimos nesses princípios. Segunda observação preliminar. Precisamos disso antes de abordar a vida de Ana. Vamos lá, rapidamente. Abra, por favor. Números capítulo 7. Vamos ver duas provas, vai nos ajudar bastante, duas provas de que a glória de Deus estava entre o seu povo. Duas provas cruciais. Número 7, apenas o verso 89, o último verso do capítulo. Olha o que diz. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho. Entre os dois querubins, assim lhe falava. Então, duas provas de que o povo de Deus tinha a glória de Deus. Número 1, a voz de Deus se fazia ouvir. Irmãos, de novo, todas as vezes que falarmos sobre esses princípios e esses tratos, como já falamos, que Deus realiza nos seus servos para que a sua glória seja recuperada, nós vamos ter muitas perguntas que precisam ser feitas ao nosso coração, pelo Espírito Santo. Então a pergunta ligada agora aqui a esse versículo é: temos ouvido a voz do Senhor? Temos ouvido a voz do Senhor? Quando nós nos reunimos, o falar do Senhor tem sido claro para nós? Nós temos tido ou sofrido, no bom sentido, o impacto da voz do Senhor? Temos? Amados irmãos, o desejo do nosso amado Pai Celestial é não perder nenhum cartucho. Isso aí na linguagem do caçador significa: eu só vou atirar quando eu entender que o vento está soprando para o lado certo, que o alvo está bem mirado, não é? Porque a minha munição é pouca. Não é? Então é um tiro e queda. Deus, nosso amado Pai, Ele não intenciona, Ele não deseja perder um só cartucho. Significa que todas as vezes que o povo de Deus se põe junto, isso para falar de reunião, Ele quer nos impactar com a sua palavra. Ele não quer apenas trazer assim um pouco de consolo, de gozo, que acaba quando sai ali. Não é? Efêmero, tênue. Ele quer nos impactar com a sua palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Primeira prova de que o povo de Deus tinha a glória de Deus. A voz de Deus era ouvida. Amados irmãos, nós precisamos colocar nosso rosto no pó. Se em quaisquer de nossas reuniões, quaisquer, nós não sofremos o impacto da voz do Senhor. Particularmente aqueles que têm tido carga na palavra do Senhor, nós precisamos nos humilhar. Nós não somos seminário, nós não estamos interessados em ensino bíblico, nem doutrinas. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. E aí nós temos aquele lindo Salmo 29. Até um cântico lindo sobre ele, acho que você se lembra. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória. Veja, glória, glória, glória. Glória devida ao seu nome. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor desnuda bosques. Quebra cedros, soberba. Desnuda bosques, expõe até as entranhas. Cria as corças.
A voz do Senhor é frutífera, faz dar cria. Se nós não ouvirmos a voz do Senhor, nenhum de nós vai dar cria, irmão. Compreende? Porque só a voz do Senhor é frutífera. E aí ele termina aquele Salmo 29 dizendo: no seu templo tudo diz glória. É maravilhoso. Então aí está, irmão. Precisamos ir diante do Senhor e responder essa pergunta. Nós temos ouvido a voz do Senhor? Ou temos ouvido só estudos bíblicos? Segunda prova de que a glória de Deus estava entre o seu povo. Basta você virar uma folha da sua Bíblia. E aí não vamos entrar em detalhes não. O tempo é exíguo para isso. Números 9 e 10. Vou ler só um verso. Números 9 e 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Essa nuvem, sabe muito bem, da presença de Deus, da glória de Deus entre o seu povo. E essa nuvem comandava a jornada do povo. Você já ouviu isso muitas vezes, estou certo, né? Então a nuvem se levantava, é hora de marchar. A nuvem baixava, é hora de acampar, né? Segundo o mandado do Senhor, acampavam ou partiam e acampavam, né? Então, a nuvem. E no capítulo 10 nós temos 2 trombetas de prata. Olha aí, verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata. Eu estou certo que uma das vezes eu mesmo já compartilhei com os irmãos o significado disso, né? Aqueles trombeteiros, eles tinham uma função. Olha o foco, irmão. Olha a carga. Olha o serviço. Olha o ministério deles. Digamos que eles teriam que amanhecer e anoitecer de olho na nuvem. Eles não sabiam o que ia acontecer. O governo não estava na trombeta deles, não é? Então imagina a tarefa desses 2 trombeteiros. Eles tinham que sair da cama e vamos lá, vamos ficar de vigia, ficar de guarda. E quando a nuvem se levantasse, por exemplo, eles tocavam a trombeta. Muito claro o que isso está dizendo. Nuvem, esse governo e esse trabalhar soberano de Deus entre eles. Soberano, ninguém interfere aqui, é a nuvem. Ela para quando quer e levanta quando quer, certo? Mas havia uma resposta aqui na terra à nuvem. Eram 2 trombeteiros vigilantes. Será que temos tido isso entre nós? Então, quando essa nuvem se levantava, eles tocavam a trombeta, é hora de partir ou é hora de acampar. Isso é governo de Deus. Então, aí estão as 2 provas. Qual era a prova de que a glória de Deus estava entre o seu povo? Estamos resumindo em 2 elementos. Números 7 e números 9 e 10. Primeiro, a voz do Senhor. Eles estavam ouvindo a voz do Senhor. Não tinha carência de ouvir a voz do Senhor, nenhuma. Tinha carência de obediência, mas não tinha carência de ouvir a voz do Senhor. Moisés entrava na tenda da congregação e como um homem fala com seu amigo, o Senhor tinha comunhão com Moisés face a face. E a voz do Senhor era ouvida, como nós já lemos, número 7, 89. Voz do Senhor, palavra do Senhor, palavra viva e impactante, que fala ao nosso coração. E segunda prova de que a glória de Deus estava entre o seu povo, é o governo de Deus. Então aí coloquemos assim, esses 2 parâmetros então. Quanto à voz do Senhor, nossa carência, é claro, é ouvir a palavra viva do Senhor. Agora, quanto ao governo do Senhor, é conhecer a mente do Senhor. Agora, o que é conhecer a mente do Senhor? Será que nós sequer sabemos o que é isso, irmão? Conhecer a mente do Senhor significa: quais são seus caminhos? A pergunta de Jeremias, que ele repreendeu os sacerdotes porque não fizeram, e seria a tarefa principal dos sacerdotes. Jeremias vai acusá-los, digamos assim. Eles eram os mestres do povo naquela época. Tudo do Senhor deveria ser dado ao povo pelos sacerdotes. Eles eram os mestres do Velho Testamento. Não só oferecer sacrifício, mas ensinar era a tarefa deles, né? Muito claro no livro de Malaquias, no livro de Jeremias. Então é dito assim: os sacerdotes, olha a repreensão de Deus. Os sacerdotes não perguntaram. E a pergunta é: onde está o Senhor? Eles não perguntaram, eles sabiam fazer tudo, não é? E tudo que eles estavam fazendo estava inadequado. O Senhor não estava ali. Então os vossos sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Então, irmão, conhecer a mente de Deus é saber onde está o Senhor. Onde está o Senhor nessa palavra? Onde está o Senhor nesse serviço? Para onde o Senhor tem chamado a Assembleia em Londrina, em Apucarana, em Paranavaí, em Araponga, seja onde for. Onde está o Senhor?
Lembra-se desse mesmo princípio em Isaías 52:12? Vós não saireis apressadamente. Apressadamente. Vós não vos ireis fugindo. Mas o Senhor irá adiante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Aqui tem o mesmo princípio espiritual, explícito aí na palavra de Isaías. Se nós não vemos o Senhor na vanguarda, então nós não temos o Senhor na retaguarda. Nós não podemos empreender uma vanguarda e chamar o Senhor para ir conosco, como nós explicamos já, atrelando o Senhor aos nossos caminhos. Nós precisamos perguntar, onde está o Senhor? Senhor, essa assembleia que se reúne aqui, o que o Senhor quer nos falar atualmente? Qual é a demanda do Senhor? Onde nós estamos ofendendo o Teu Espírito? Onde o nosso serviço está maculado? Fala-nos, Senhor. Se nós não tivermos essa oração, o Senhor não será a nossa vanguarda e não será a nossa retaguarda. Então, amados irmãos, isso é conhecer a mente atual do Senhor para nós. Isso é diferente para cada assembleia, não tenha dúvida. O Senhor tem uma demanda para Éfeso que não é a mesma para Laodiceia, e nem para Tiatira, e nem para Sardes. Demandas atuais do Senhor. Então, voz de Deus, ouvir e conhecer sua palavra. E governo de Deus, conhecer sua mente, sua direção. 2 provas. Agora ainda a última observação preliminar. 2 provas agora de que a glória de Deus foi perdida. Aqui seremos também examinados, queridos irmãos. Que o Senhor nos ajude. Vamos lá, para o livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 2. Seriam as 2 provas principais de que a glória de Deus foi perdida. Vamos ler o capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, 1 Samuel 2, 12. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, que significa infiel, né? Belial. E não se importavam com o Senhor. Literalmente, o significado aqui desse termo, já é fortíssimo esse termo aí, né? Nessa tradução que temos, e dá um outro sentido. Não conheciam ao Senhor. Pode imaginar 2 sacerdotes com essa tarefa sublime de ministrar ao Senhor e ensinar o povo e não conheciam o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, você sabe, colocava aquele tridente nessa panela de carne, ou na caldeira, ou no tacho, está aí no verso 14, né? Assim se fazia ali a todo Israel que ia a Silo, verso 14, parte final. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne senão crua. Então, como se chama isso? Desonra e desprezo ao Senhor. Primeira prova de que a glória de Deus foi perdida. Eles não tinham mais cuidado com as coisas do Senhor. Eu gostaria de colocar desonra e desprezo ao Senhor, essas 2 palavras, juntas em uma outra palavra e explicá-la. Irmão, veja a seriedade dela. Hebreus 12 diz assim, não haja entre vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, que por um repasto, uma refeição simples, só porque ele estava com fome, ele vendeu o seu direito de primogenitura. A Vulgata Latina, que é a tradução de Jerônimo do texto hebraico, e também do grego, se você examinar a ideia de profano, a palavra no latim, profanum, muito interessante esse exame. Esse termo fanum, ou fane, é o termo latino para templo. Fane, fanum, templo. Profanum significa, veja que interessante, uma área que circunda o templo. Não era o templo em si, o templo é o fanum. O profanum é uma área em torno do templo, onde podiam circular todas as pessoas. Então esse termo profano foi usado para tudo aquilo que podia, digamos, circundar o templo, mas não podia entrar no templo, porque não era sagrado. Então qual é a ideia de profano, a palavra em si? Significa basicamente o seguinte, considerar o que é santo como sendo comum.
O que é santo? Na linguagem aplicada a Esaú. Era o direito de primogenitura. Ô irmão, e quanto era santo? Uma porção dobrada, a herança, o direito de primogenitura. Não é? Ele considerou isso de mesmo valor que um prato de lentilhas. E se você examinar Gênesis 26, você vai ver a frase que ele disse. Quando Jacó astutamente propõe aquela troca, porque mesmo no meio daquela confusão toda, Jacó, de alguma forma, ele compreendia o significado desse direito e ele o almejou de todo o seu coração, mesmo no meio de toda a sua distorção. Não é? E quanto Deus teve que tratar com ele por causa disso. Então, quando ele prepara aquele cozinhado, seu irmão chega da caça com fome e pede a comida. Jacó diz, eu te dou, se você me der o direito de primogenitura. E Esaú diz assim, de que me vale o direito, meu direito de primogenitura. E agora, olha essa outra frase. Se estou aqui, ou aqui agora, morrendo de fome. Amados irmãos, do que nosso coração tem tido fome? Do que? Pelo que temos trocado os nossos direitos de primogênito e de primogenitura? Será que há outros interesses ocupando o centro do nosso coração? Alvos, metas, projetos, propósitos, planos, mundo, quem sabe, alianças mundanas, aspectos da carne mesmo, apetites. De que me vale o direito de primogenitura se eu aqui estou morrendo de fome? Amados irmãos, nós ouvimos alguns relatos tão tristes de alguns irmãos que chegam a usar essa palavra mesmo, que estão dispostos a perder algo do que o Senhor teria para eles, nos seus planos e propósitos, em função do que podem banquetear aqui e agora. Será que esse tem sido o nosso coração? Será? Então, desonra e desprezo por aquilo que é do Senhor, resumidos na palavra profanação. Esses moços metendo o tridente no tacho daquilo que era oferecido ao Senhor. Ou seja, usando aquilo que é de Deus para a satisfação de seus próprios interesses. Aí você diz, mas será que nós fazemos isso? Deixe-me citar muitos exemplos para você. Sua saúde, irmão, de quem vem? Você acha que você é o homem de ferro? Acha? De quem vem tua saúde? De quem vem? De quem vem teu tempo? Você acha que é imortal? De quem vem o teu tempo? Como você usa sua saúde e como você usa o seu tempo? De quem vem teu dinheiro, teus bens? Você acha que você é o dono do ouro e da prata? Então leia Ageu, para você ver quem o é. E o que você faz com ele? Você é mordomo? Ou você tem engordado, destruído celeiros e feito outros maiores? Você tem caído naquele engano que diz, quando eu me aposentar, eu vou servir o Senhor? Tem? Já está quase. Vou me ocupar mais um pouquinho, suar mais um pouco. Está chegando a hora. Sabe qual é a hora que está chegando? É do glorioso dia do nosso Senhor Jesus. E ele diz em Lucas 21 assim, acautelai-vos, para que os vossos corações, Lucas 21, 34, se você quiser conferir. Acautelai-vos, para que os vossos corações não fiquem sobrecarregados. Com as consequências da orgia, aí você diz, eu não me envolvo com orgias. Embriaguez, eu nunca me embriago. E das preocupações deste mundo. Nós temos que dizer, nós todos temos problema com isso. Preocupações deste mundo. Aí ele diz, para que aquele dia não venha sobre vós e vos apanhe repentinamente como um laço. Você vê, irmão? Então, queridos irmãos, nós precisamos sim examinar e reexaminar a cada manhã a nossa jornada com o Senhor. Nós temos que manter aquela pergunta viva no nosso coração. Senhor, meu coração é teu. Você acha que isso é automático? Não. Acha? Não é. Senhor,
há algo que se interpõe entre a tua face e a minha face? Outra pergunta. Você acha que porque o Espírito Santo habita em nós, o sangue de Cristo já nos cobre, que então isso também é automático? Não é, irmão. Muita coisa pode se interpor entre a face do Senhor e a nossa face. Profanum. Em outras palavras, Esaú não tinha um recinto sagrado na sua vida interior. Esaú não tinha um recinto sagrado na sua vida interior. Profanum. A segunda prova de que a glória de Deus foi perdida. Capítulo 4 agora. Vamos ver só um verso, para irmos direto a ele, o verso 3. Já falamos um pouquinho do contexto. O povo de Deus sai para pelejar com os filisteus e são vergonhosamente derrotados. No final do verso 2 é dito que 4.000 homens são abatidos. Está aí no fim do verso 2. Agora, olha o 3, o que eles fizeram. Prova de que a glória de Deus não estava entre eles. Segunda prova. 4:3, 1 Samuel 4:3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Nós não somos dele? Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Ele não é o Jeová, o Deus da aliança? Por que nos feriu o Senhor? Não fizeram essa pergunta aos pés do Senhor. O Senhor estava pronto para dizer para eles por quê. Sabe o que ele teria para dizer? Porque os seus sacerdotes são execráveis. Porque vocês são corruptos no meu serviço. Porque vocês precisam se arrepender e voltar para mim. Mas não, essas perguntas não foram feitas. Então, por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus? Imediatamente eles tiveram a resposta, não é? Ou a iniciativa. Qual é? Leia aí na sua Bíblia. Tragamos de Silo a arca da aliança, para que venha no meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. O nome disso é presunção. Eles deram por certo. Tem uma expressão em inglês que chama take for granted. Tomado por certo. Né? Eles deram por certo de que a presença do Senhor estava com eles. Simplesmente porque eram um povo da aliança. E porque tinham a arca da aliança. E porque tinha o Deus da aliança. Então vamos trazer a arca para o campo de batalha. Então esse Deus das batalhas, ele obterá a vitória para Israel. Mas irmãos, o Deus das batalhas nunca dá vitória para Israel quando o coração de Israel está errado com relação ao Deus de Israel. Compreendeu esse princípio de novo? Mais um princípio? Porque se Deus fizesse isso, então o nome dele e mesmo a aliança com ele seria como um abracadabra, um passe de mágica. Mas aquele povo teria vitórias na medida da relação acertada deles com o Senhor. E nós, será que entendemos já isso em nossas vidas? Se a nossa relação estiver acertada com o Senhor, nós não temos que temer os nossos inimigos. Então, presunção é uma outra prova de que a glória de Deus não estava mais entre eles. Se tornaram místicos. Agora, irmão, vamos já terminando daqui a pouco. Sabe o que acontece? A história é maravilhosa. Quando a arca é tomada, os filisteus a levam e a colocam na casa de um deus, entre aspas. Está aí no capítulo 5. Dagon, o chamado, em Asdod, cidade dos filisteus. O princípio que eu gostaria que você captasse aqui, mais um princípio. Veja só. Deus iria deixar claro que a arca cuida de si mesma. A arca cuida de si mesma. Porque ela é uma figura de Cristo. Ninguém precisa defender Cristo, ninguém precisa cuidar de Cristo, não é? E a arca era uma figura dele. Então esses filisteus tomam, os israelitas perdem mais uma batalha nesse misticismo, nessa presunção de que Deus estava com eles, mas o coração deles não era agradável ao Senhor. Isso nunca acontece. Deus só está conosco quando o nosso coração é agradável a Ele. Outro princípio espiritual. Não entristeçais o Espírito Santo. Longe de vós toda ira, gritaria, cólera, etc. Não é? Então, a arca vai para a casa do Dagon. E a narrativa é tão linda, não é? Os filisteus acordam de manhã e vão lá para a casa do Deus deles. Que deusinho, não é? E quando eles chegam lá, o Dagon está de bruço no chão,
prostrado diante da arca da aliança. Aí eles colocam o Dagon de pé, né? O Deus deles em pé, e vão para casa. Mais uma madrugada vem, e eles vão examinar o templo, e agora o Dagon está de cabeça e mãos cortadas, só sobrou o tronco, segundo o relato da Bíblia. Quem que tocou nele? Quem fez isso? A arca de Deus era a expressão da glória e da presença de Deus no meio deles. Aí o povo de Adório fica desesperado. Vamos mandar essa arca para fora daqui. Não é? Está nos amaldiçoando. E mandam para Gate, próxima cidade. Depois de Gate, está no capítulo 5. Vai para Ecrom. Não é? Ou seja, a arca não para em lugar nenhum. Porque onde a arca chega, eles são amaldiçoados. E se você ler o que acontece, nascem tumores em todo o povo. E parece no relato que eles têm uma praga de ratos também. Porque quando eles entendem que tem que mandar a arca embora, eles fazem tumor. Olha como eles são místicos, eles não conhecem o Senhor. Eles fazem tumores de ouro e ratos de ouro. E colocam na arca para mandar a arca de volta. E tem mais, irmão. Eles dizem assim: vamos ver se isso que aconteceu conosco é ocasional ou é o Deus de Israel que está aqui nos amaldiçoando, né? Tratando conosco. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer um carro novo, vamos pegar a vaca com cria. Olhe bem, vamos apartar os bezerros das mães. Quem tem origem no campo aqui sabe muito bem qual é o significado dessa passagem, né? Vamos separar as mães das crias. Vamos fazer um carro novo e vamos pôr a arca, rato de ouro e tumor de ouro. Porque nós temos que mandar essa arca embora daqui, né? E se ela seguir o caminho de Bet-Semes, saberemos que foi o Senhor quem trouxe essas pragas sobre nós. Mas veja, separar os bezerros das vacas, porque você sabe o que elas fariam. Ela é mamãe, ela vai buscar seu bezerrinho, não é? É vaca com cria. Então a lógica seria que a vaca voltasse para a cria. Então quando eles colocam a arca, os ratos, os tumores de ouro, as vacas seguem o caminho oposto. Não vão para suas crias, vão para Bet-Semes. Porque a arca cuida de si mesma. Glória de Deus, figura de Cristo. A relação do povo com a arca que não estava correto. Quando a arca foi usada, ela não se permitiu usar. Tragamos a arca para o campo de batalha, nós vamos vencer esses filisteus. Eles foram derrotados e a arca foi roubada. Não é impressionante, irmão? O que isso significa para nós, povo do Novo Testamento? Ou nós estamos só contando história aqui? O Senhor Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso é automático? Nós podemos usar o nome de Deus como o povo de Israel usou a arca? Podemos? Nós estamos aqui reunidos, ó Senhor, em teu nome. Então é garantido que a sua presença está entre nós. Isso se chama presunção. Porque se os nossos corações não são agradáveis ao Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. Se nosso coração, nossos pensamentos, nossas vidas não são agradáveis ao Senhor, não podemos usar o nome do Senhor. Ou podemos usá-lo, né? Mas não podemos trazer sua presença entre nós. Ele não se permite. Então o nome de Jesus não é um abracadabra. Reunir em nome do Senhor Jesus significa o que Ele encontra entre nós é satisfatório ao seu coração. Nós estamos aqui em nome dEle. Nós estamos representando sua mente, seu coração. Nós sabemos o que o agrada e o que não agrada. Nós não temos permitido que coisas que o desagradam permaneçam nos nossos corações. Irmão, até agora nós estamos fazendo introdução a esse assunto. Mas você vê como isso é essencial? São provas de que a glória de Deus foi perdida. Temos desprezado e desonrado aquilo que é honroso ao Senhor. Temos considerado o santo como sendo comum, ou de mesmo valor que as outras coisas. Temos sido presunçosos, somos cristãos, o Espírito Santo habita em nós, nome de Jesus, não é? Então é tudo automático, Ele está entre nós, Ele está satisfeito conosco, Ele tem realizado seus interesses entre nós só por causa disso? Não. Nossos corações precisam ser satisfatórios ao Senhor.
Então, que possamos revisar nossos caminhos. Agora, vamos 10 minutos mais e concluímos. Vamos falar um pouco sobre Ana. 10 minutos. Primeiro, se você ler Josué capítulo 18, faça isso por você para ganharmos tempo. Josué 18:1. Você vai ver que aquela ocasião é memorável. Depois que Josué conquistou vitórias sobre os povos inimigos em Canaã, que entraram na terra da herança, livro de Josué, o livro das batalhas, você vai ver que em Josué 18:1 há um texto importante aí. Duas expressões. É dito assim: a tenda estava em Silo, e eles colocaram a arca que vinha peregrinando com eles no tabernáculo móvel, né? Eles colocaram agora a arca num lugar fixo, digamos assim. Escolheram um lugar fixo para a arca. Como se chamava esse lugar? Silo, ou Siló. Então fizeram um tabernáculo, vamos chamar de definitivo, né? Porque parou de jornadear, estavam na terra, conquistaram. Então agora colocaram a arca em Silo. E aí tem uma expressão importante em Josué 18:1. É dito assim: e a terra estava sujeita diante deles. Olha essa expressão. Josué 18:1. E a terra estava sujeita diante deles. A tenda em Silo e a terra sujeita diante deles. Certo? Silo. Agora nós temos no livro de Samuel, quando você começa a história de Ana, assim, verso 3. Este homem, Eucana, marido de Ana, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo, ou Siló, conforme algumas versões, né? Porque aí era o lugar onde estava o tabernáculo fixo, digamos assim, o lugar que escolheram, como vemos em Josué 18:1. De ano em ano, Eucana e Ana subiam para adorar em Silo, onde estava o tabernáculo do Senhor. E estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Como o princípio do encargo espiritual foi, então, realidade na vida de Ana. O que aconteceu? Verso 13. Vamos a ele direto para compreendermos. A história eu acho que é conhecida de você. Se não for, você lê depois. Verso 11 diz assim. Vamos ler o 10 também. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que Ana diz? E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Linda essa expressão. Yahvé Tsabá significa Deus das hostes, ou Deus das campanhas, das batalhas. Senhor dos exércitos, verso 11, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse detalhe é importante, porque Samuel então seria um nazireu. Aquele que poderia servir ao Senhor, segundo o número 6, entrando por aquela porta lateral, vamos chamar assim, já que ele não era da linhagem de Levi, ou de Arão, não é? Mas havia essa possibilidade de um serviço voluntário ao Senhor, graças ao Senhor, por essa porta lateral, onde poderiam entrar os nazireus, né? João Batista foi nazireu, o Sansão foi nazireu, Samuel foi nazireu, alguns exemplos. Então, o que Ana compreendeu? Princípio do encargo espiritual. Deixa eu falar rápido sobre isso. Algumas coisas muito importantes. Primeiro, Ana, subindo de ano em ano a Siló, ela viu a corrupção dos sacerdotes do Senhor. Aquela corrupção amargava o seu coração. Aquilo que inicialmente era, digamos, uma aflição, uma amargura de Ana, o quê? Ana ser estéril. E a outra esposa, né, a Penina, chegava a zombar dela, porque ela não tinha filhos. Então Ana sentia a dor dessa falta de gerar filhos, que era considerado de alguma maneira até uma falta de bênção, para não dizer maldição, né, sobre a vida de uma mulher naquela época, no meio do povo do Senhor. Então Ana amarguradamente orava e chorava em relação a esse assunto. Agora, ela orava, chorava, estava amargurada e de ano em ano subia a Silo. Você viu o que nós lemos no verso 3. Lembre-se que o Espírito Santo nunca coloca termos sem razão. E diz assim, e lá estavam,
Hófni e Finéias, os sacerdotes do Senhor. Sabe por que essa nota aí está dizendo? Ela estava vendo o que estava ocorrendo no templo do Senhor. E lá estavam Hófni e Finéias, os sacerdotes do Senhor. Ou seja, de ano a ano, Ana foi apreendendo, não aprendendo, mas apreendendo, captando, assimilando a carga espiritual do coração de Deus. Esse é o ponto, irmão. Então o que Ana compreendeu, resumindo o assunto, ela compreendeu que não era ela exatamente que estava estéril. Era o testemunho do Senhor que estava estéril. Digamos, era Deus que estava estéril. Estéril de servos, estéril de verdadeiros sacerdotes, estéril de serviço agradável. E aquilo foi pesando no coração de Ana. Se você não compreender isso, você nunca vai entender o versículo 11. Porque em si mesmo ele pode parecer uma barganha, como se Ana chegasse assim ao desespero final. Compreende? Ele disse: Senhor, me dá um filho. Porque se o Senhor me der um filho, então eu devolvo ele para o Senhor. Mas me dá um filho. Eu tenho que ter um filho. Vamos fazer uma barganha. Não é? Mas não foi isso que aconteceu, amado irmão. Até porque se você lê a história com cuidado, você vai ver que depois que Samuel foi concedido a Ana, o Senhor abençoou Ana sobremaneira. E concedeu a Ana mais 5 filhos, 3 homens e 2 meninas. 5 mais. Não é? Então não tem nada a ver com barganha. Tem a ver com que Ana foi assimilando e assimilando. Ela subia à casa de Deus para quê? Para adorar a Deus. E o que ela via lá? Hófni e Finéias. Compreendeu esse quadro, irmão? Então ela chorava e orava e amargurada. Então até um momento em que a visão se tornou encargo. A visão da corrupção se tornou encargo. Sem visão, nunca teremos encargo. Qual é a perspectiva que temos tido sobre o povo de Deus hoje? Qual é a perspectiva que temos tido sobre as assembleias nas quais nos reunimos? Está tudo bem? Está tudo muito bom? São as lutinhas de sempre? Isso aí, irmão, toda assembleia tem. Quais são as demandas do Senhor para nós, nessa hora que nós estamos vivendo? Nas assembleias em particular que nós reunimos e na igreja do Senhor de modo geral. Ana assimilou isso. Então ela faz esse maravilhoso voto. Ela diz: Senhor, se me deres um filho, eu te darei. Então vamos colocar assim com essa frase. Eu vou explicá-la um pouquinho. Ana compreendeu a necessidade de Deus. Necessidade de Deus. E viu que a necessidade de Deus era muito maior do que a necessidade dela. Agora, irmão, essa frase, necessidade de Deus, tem que ser dita com muito cuidado. Por quê? Estritamente falando, essencialmente falando, o Deus que nós cremos, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o único Deus, não tem necessidades. Ou tem? Ele é um Deus autossatisfeito. Aliás, como você definiria glória? Glória na Bíblia significa que Deus é satisfeito consigo mesmo. Você poderia colocar assim: Deus é glorioso como Ele é, porque Deus é autossatisfeito. Ele tem plena satisfação consigo mesmo. Pai, no Filho, pelo Espírito. Totalmente satisfeito, totalmente realizado. Plenitude é a palavra que se aplica a Deus. Nosso Deus é pleno em si mesmo. Ele não fez nada porque tinha necessidade. Pelo contrário, Ele fez por ser tudo o que Ele é. Não é assim? Esse é o Deus da Bíblia, é o nosso Deus. Então aqui estamos usando o termo necessidade de Deus. Por quê? Porque esse Deus único, pleno, soberano, único, singular, cheio de satisfação, Ele determinou, Ele desenhou um propósito. E neste propósito Ele fez e colocou o homem como seu cooperador. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. De Deus somos cooperadores, vai dizer Paulo. Então agora o termo necessidade pode se aplicar. Porque se o homem foi feito para cooperar com Deus, ele não coopera com Deus, então Deus tem necessidades. Não essencialmente falando, não é? Digamos, não a trindade ontológica, para usar termos de teólogos, o que ela é em si mesmo, mas a trindade econômica ou administrativa, dentro do seu propósito. Então ele tem necessidade de cooperação, ele tem necessidade de servos que se consagrem, porque ele ligou o cumprimento do seu propósito eterno ao homem. Ele poderia não fazer assim, mas ele fez assim, graças ao Senhor. Então, amado irmão,
a necessidade de Deus foi assimilada por Ana. Então, veja, ela compreendeu que, digamos, quanto a ela tinha necessidade de um filho, não é? Isso é desejo do seu coração. Mas ela viu algo maior. Ela viu que Deus precisava de um profeta. Deus precisava de um sacerdote. Ah, querido irmão, será que tem sido assim no nosso coração? Deus tem carecido de profetas nos nossos dias? Tem, irmão, ou não? Deus tem carecido de verdadeiros sacerdotes na sua casa ou não? Ou está tudo bem? Ou a glória de Deus já foi recuperada? Ou nossas assembleias têm sido realmente encabeçadas pelo nosso Senhor Jesus? Ou nossos corações estão se tornando cada vez mais agradáveis ao Senhor? Irmão, amado, não é essa a nossa percepção. Nossa percepção é que estamos num campo cruento de batalha. E o inimigo do Senhor tem sido feroz no meio da igreja, para aniquilar o testemunho do Senhor Jesus. Ele tem acendido luzes brilhantes que têm cativado os nossos corações. E nós vamos usando desculpas e subterfúgios. É só um tempo, é só mais isso, é só mais aquilo, é só mais esse projeto, é só mais esse passo. E nós estamos como Ló. Ló também foi de passo em passo. Gênesis 13 diz que Ló foi armando as suas tendas. Está vendo o processo? Aí diz assim, até Sodoma. Amado irmão, que o Senhor exorte os nossos corações. Nós temos armado nossas tendas em direção a Sodoma. Se perguntasse para Ló, ele diria, não, estou indo só lá naquelas campinas, são bonitas, eu vou colocar meu gado lá. O que tem de errado eu pôr meu gado lá? É ilícito? Ló poderia dizer. Ele não via o que estava por trás das campinas. Sodoma, onde ele foi cair. Isso é o mundo aos nossos olhos. Tudo lícito. Cativante. Sodoma por trás dele. Irmão, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, nessas horas que nós vivemos. Que nossos corações sejam ajudados, irmão. Nós tendemos a ouvir essas coisas e esquecemos delas ali na porta. Quando o telefone toca. Interesses, projetos, mais. Que o Senhor nos ajude a lembrar o que aconteceu com Ana. Ana compreendeu a esterilidade de Deus, do seu testemunho, do seu nome. Então, falando do último princípio, graças ao Senhor vamos poder concluir Ana hoje. O primeiro, então, a carga espiritual, ou encargo espiritual. Tudo na casa de Deus tem que ser resultado de encargo espiritual. Quantos começam coisas, digamos assim, no serviço ao Senhor e não concluem? Porque não foi iniciado por carga espiritual, foi só uma iniciativa. Quem sabe uma estratégia, uma coisa nova. Começam e não terminam. Quantos se voluntariam? Gostaria de dizer que num sentido, isso é um sentido então, Deus não precisa de voluntários. Não precisa de voluntários na sua obra. Ele precisa que suas cargas sejam assimiladas por nós. Então nós não seremos voluntários, nós seremos escravos. Porque nós assimilamos suas cargas. Compreendeu? Irmão, quantos se voluntariam para tanta coisa? Quero ajudar aqui, quero cooperar ali. Uma semana, um mês, 2 meses. Porque não há carga espiritual. Há só uma disponibilidade. Compreendeu, irmão? Mas, de novo, repetindo o princípio que eu já coloquei. Tudo na obra de Deus tem que ser fruto de carga espiritual. Do contrário, não permanecerá. E o último princípio, então, sobre Ana, para concluir por hoje. O princípio da oração e mordomia. Se a gente citar isso, nosso tempo está alongando muito, me perdoe por isso. Quando você chega ao terceiro capítulo, segundo e terceiro, particularmente o terceiro de Samuel, você vai ver uma coisa linda. Você vai ver que Samuel, então, é devolvido ao Senhor. A palavra que Ana usa, quando ela vai falar com Eli, está no final do capítulo 1. Ele vai dizer, por esse menino orava eu, e o Senhor concedeu o desejo do meu coração. Então eu o trago como devolvido ao Senhor. Se você examinar essa palavra menino, por este menino orava eu, a palavra no hebraico, naar, ela é traduzida em todas as versões. Para citar King James, por exemplo, baseada na qual você tem a concordância de Strong. A palavra naar, no hebraico, é traduzida mais vezes para servo do que para menino, ou para criança. Muito interessante. Se não me falha a memória, 54 vezes essa palavra é traduzida como um servo. E 44 vezes é traduzido como uma criança.
E também pode ser traduzido como um jovem, também. Então, vamos trocar a palavra menino aqui, com essa autorização de Strong, né? Já que, na maioria das vezes, é servo usado. Então, olha o que Ana está falando. Por este servo orava eu. E esse era realmente o coração de Ana. Por este servo orava eu. Por que Ana se agonizava nessa oração? Lembre-se de capítulo 1, versículo 3. De ano em ano, ela subia a Siló e via Hófni e Finéias, profanos, no serviço ao Senhor. Então, o que ela faz? Devolve o seu servo, pelo qual ela orou, ao Senhor, mas não só isso. Aqui não vemos só o princípio da oração, nós vemos o princípio da mordomia. Aquela linda, lindíssima passagem do capítulo 2, verso 18 a 21. Vamos ler para terminar. 2:18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. De novo você tem a palavra Naar no hebraico, que é traduzida na maioria das vezes como servo. Perante o Senhor, ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Agora veja aqui. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. E de novo, de ano em ano. Está vendo? A mesma expressão lá do capítulo 1. Vamos chamar isso aqui de túnica anual. Túnica anual. O menininho está crescendo. A mamãe está longe dele. Só vai vê-lo uma vez por ano. E ela está lá imaginando no seu coração qual é o tamanho daquele profeta. Qual é o tamanho daquele servo? Para que ela faça a túnica certa para equipá-lo para o seu serviço. Então o coração de Ana aprendeu o princípio da mordomia. Irmãos, nós temos sido mordomos daquilo que o Senhor tem nos confiado. Olha, irmão, se nós fosse falar sobre esse assunto aqui, mais uma hora. Mordomia. Tantos aspectos maravilhosos no serviço da casa de Deus, provendo para outros, auxiliando aqueles irmãos que têm carga definida e testemunhada pelo Espírito e pela Assembleia, para que possam servir em esferas maiores, com maior amplitude, auxiliando-os em todos os sentidos, inclusive financeiramente, né? Mordomos na casa de Deus, colocando tudo o que somos e tudo o que temos a serviço do Mestre, do nosso Senhor. Temos sido mordomos. Ana aprendeu. Essa túnica pequena, expressão desse livro, tão bonito, não é? Acho que particularmente as que são mamães aqui, veem isso de uma maneira tão bonita, não é? Naar, um servo, sacerdote, juiz, profeta, Samuel, devolvido ao Senhor. Por este servo eu orava, mas não só orava, ele fazia uma túnica pequena e de ano em ano levava sua provisão de mordomia a Samuel. Então, mais um princípio que Ana aprendeu muito bem. Aqui terminamos. Amanhã, se o Senhor permitir, vamos ver até onde podemos ir com Samuel e Davi. Em Samuel nós vamos ver 3 princípios, todos eles ligados à centralidade da palavra de Deus. E em Davi vamos ver pelo menos 4 tratos de Deus para purificar o vaso. Em Davi nós vemos o princípio do quebrantamento. Deus purificando o vaso. Acho que no início, quando estava para citar para os irmãos quais eram os princípios, eu não fiz isso, né? Acho que nós paramos aí no meio do caminho. Ana, então, representa o princípio do encargo espiritual, já falamos, e o princípio da oração e mordomia. Samuel representa o princípio da centralidade da palavra de Deus. Amanhã vamos ver. Davi representa o princípio do quebrantamento. Nós vamos ver 4 ocasiões, por causa do que está envolvido lá, do que Deus queria purificar Davi. E por último, Salomão representa o princípio da harmonia e da unidade. Irmãos, eles são essenciais para que a glória de Deus seja recuperada. Não será recuperada sem carga espiritual.
visão e encargo. Não será recuperada sem oração e mordomia. Não será recuperada sem centralidade da palavra de Deus. Não será recuperada sem quebrantamento. Aquelas coisas que o Senhor quer purificar nos seus vasos. E não será recuperada sem harmonia e sem unidade entre nós. 4 personagens que envolvem todos esses princípios. Então vamos terminar por aqui hoje. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor deixou registrado para nós esses assuntos históricos e essas personagens na tua palavra. Obrigado porque muito mais que históricos, eles são espirituais. Obrigado porque o Senhor realmente quer falar e nos ensinar ao coração através deles. Por isso, Senhor, ajuda-nos nesses 2 dias que ainda teremos. Sê conosco. Abre o céu sobre nós, fala-nos a tua palavra, alinha e ajusta o nosso coração, conduz-nos, todos nós, ao arrependimento, para que a glória do Senhor realmente possa ser recuperada entre nós, antes ainda que o Senhor venha. Te pedimos, Senhor, confiados no teu nome. É nele que oramos. Amém.